Marcos capítulo de número 5. Tem um texto aí que a gente conhece bem. Versículo 21. E passando Jesus outra vez num barco para outra banda, ajuntou-se a ele grande multidão. E ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés. E rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda. Rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos, para que sare e viva. E foi com ele, e seguiu uma grande multidão que o apertava. Até aqui, curva a sua cabeça. Senhor Deus, a tua palavra é poderosa, a tua palavra é santa, a tua palavra é tremenda, a palavra do Senhor é maravilhosa. A palavra do Senhor para nós é fonte de vida, é alimento precioso, poderoso. Como amamos a tua palavra, como amamos, Senhor, momentos como esse, em que estamos na casa do Senhor, onde sentimos de fato que o Senhor nos fortalece, que o Senhor nos levanta, que o Senhor nos abraça, que o Senhor nos ampara, que o Senhor nos renova, que o Senhor nos guarda, que o Senhor diz para cada um de nós: você não está sozinho. É isso que sentimos, Senhor, em momentos como esse, que o Senhor com certeza nos traz, nos atrai para fazer algo dentro de nós que nós não conseguiríamos fazer por nós mesmos, que um livro lido 20 vezes não conseguiria fazer por nós, mas a palavra do Senhor é diferente, porque ela penetra, transforma de dentro para fora. Senhor, mais uma vez fala com os teus filhos, porque os teus filhos ouvem, em nome de Jesus, amém? Pode se assentar. Irmãos, quantas vezes a gente já leu esse texto, né? Eu não tenho como contar ao longo dos meus 15 anos de Semeando Amor, mais o tempo que eu já pregava, quantas vezes eu preguei sobre isso aqui. E é claro que sempre que a gente prega, cabe a Deus trazer a mensagem diferente ao coração daqueles que precisam ouvir, não é? Por isso que a gente costuma dizer que a palavra do Senhor, de fato, afirmar, reafirmar, não é? Que a palavra do Senhor é viva, porque ela não fica ultrapassada, sabe? Os séculos, os milênios passam e ela não sofre desgaste. Impressionante como, se eu pregar hoje à noite, terça, quinta, o próximo domingo, nos 2 cultos, lendo essa mesma palavra, Deus vai mostrar coisas novas. E por que eu estou dizendo tudo isso? Porque, gente, eu vim para cá hoje com essa palavra no coração, para ministrar essa palavra para vocês. Aí quando eu chego aqui, que a gente abre a Bíblia junto, e que eu leio o texto, o Espírito Santo me mostrou um negócio aqui no texto que eu nunca havia prestado atenção, que eu nunca havia visto. E eu creio que eu vou pregar hoje à noite com o mesmo texto. Então você vem hoje à noite para ouvir o que eu acabei de enxergar aqui agora, que eu não vou pregar isso não. Vamos lá. Jesus estava do outro lado, porque ele foi até lá devido a um grito de socorro. Quem ouviu? Ele. Sabe aquele grito de socorro que ninguém ouve? Só ele. Sabe aquele pedido de misericórdia que ninguém ouve? Só ele. Era isso que estava acontecendo. Porque Jesus ficou desse lado de cá, que é Cafarnaum, 3 dias ensinando. Depois de 3 dias ensinando, isso é exaustivo, gente, isso cansa demais. Você não tem noção do quanto isso traz um desgaste, até para o físico. Então Jesus fica 3 dias pregando do lado de cá, do mar, que é Cafarnaum. E tem uma multidão ouvindo. No final desses 3 dias, Jesus despede a multidão, manda todo mundo para casa. E não há objeção da parte da multidão.
A multidão não briga para ficar. Por quê? Porque se eu digo que é desgastante para quem está pregando, em uma proporção menor, mas também é verdade que há um desgaste para quem ouviu. Cansaço. 3 dias ouvindo. 3 dias. Então, quando Jesus despede a multidão não briga para ficar. Porque há na multidão, agora, há em quem está na multidão, uma necessidade de fato de descansar. Eles aceitam a palavra que Jesus está liberando agora. Vão para casa. Eles ouvem isso e esse vão para casa se encaixa com a necessidade deles daquele momento, que é de descanso. Afinal de contas, né? Quando é que a palavra de Jesus não se encaixa com a nossa necessidade? Ela sempre se encaixa com a nossa necessidade. E naquele momento, o vão para casa, se estão liberados, se encaixou com a necessidade que eles tinham naquela hora de descansar. Aí eles foram para casa. E os discípulos, bom, se é desgastante para quem prega, se é desgastante para quem está nesse culto 3 dias, também é desgastante para os discípulos. E os discípulos estavam ali também o tempo todo. Para a multidão, Jesus diz: vai para casa descansar. Para os discípulos, Jesus diz: entra no barco e vamos para o outro lado. E agora? Porque quem está cansado vai ter que se esforçar um pouco mais. A multidão viveu coisas tremendas ali esses 3 dias. Está cansado e vai para casa. Os discípulos viveram coisas tremendas ali nos 3 dias. Estão cansados e quem está cansado precisa de descanso. Mas Jesus chega para eles e diz: passemos para o outro lado. Não é barco a motor, não é como a escuna de Arraial do Cabo que você passeou. Tem que remar, tem que se esforçar para chegar do outro lado. Aí Jesus vai dizer para eles: passemos para o outro lado. Que Jesus está dizendo o seguinte: vocês não vão descansar. Com vocês a coisa é mais profunda. Com vocês a coisa é mais intensa. Eu preciso que vocês se esforcem mais. E percebe que eles vão vencer uma tempestade nessa ocasião? É aquela história da tempestade que se levantou. O mar se revolta, o vento está forte. Os discípulos pensam que vão morrer, mas morreram? Não. A tempestade acabou com eles? Não. A tempestade se levantou contra quem? Contra eles. Mas a tempestade que se levantou contra eles foi capaz de destruí-los? Não. E por que não? Porque quem se esforça um pouco mais será honrado por ele. Quem se esforça um pouco mais não será destruído por tempestades. Quem se esforça um pouco mais vai ter a tempestade no currículo. Quem se esforça um pouco mais vai ter mais um milagre para contar. Quem se esforça um pouco mais vai viver coisas que quem foi para casa descansar não viveu. Quem vai mais longe vai viver coisas maiores, tremendas e sobrenaturais. Apóstolo, parece que eu não tenho descanso. É porque Deus decidiu marcar a tua vida com milagre. Ele decidiu marcar a tua vida com milagre. É por isso que parece que você não tem descanso. Por quê? Porque esse descanso é para os naturais. Esse descanso é para a gente que é contado com multidão. Mas você não é contado com multidão. Você que está aqui, é um domingo de manhã. Você não é contado com multidões. Por quê? Porque você não foi chamado para viver o que multidão vive. Você foi chamado para viver o que discípulo dele vive. Coisas maiores. E o que são discípulos? Aqueles que têm uma intimidade maior. Aí no meio eles vão vencer uma tempestade. Mas quando Jesus fala para eles lá na praia: vamos para o outro lado, eles entendem o porquê? Eles ouviram alguma coisa? Eles viram alguma coisa? Eles receberam alguma mensagem no grupo dos discípulos? O grupo da escola dos discípulos, Jesus postou lá: vamos para o outro lado porque tem um homem que precisa? Não, os discípulos não ouviram nada, mas Jesus ouviu. Porque quem está do outro lado está sozinho. Quem está do outro lado, ninguém mais se levanta para ajudar. Quem está do outro lado, ninguém mais acredita que pode mudar. Quem está do outro lado, ninguém chega para perto mais para tentar solucionar.
já até tentaram, mas não tentam mais. Já até lutaram para ver ele livre daquelas loucuras que ele está fazendo, mas não tenta mais. De acordo com a Bíblia, tentaram prender ele com correntes e com grilhões do outro lado. Olha, tentam prendê-lo com corrente e com grilhões. Eles querem resolver um problema espiritual de forma natural, aí não conseguem. Aí como não conseguem, olham e digam assim: quer saber? Eu deixo de lado agora. Quer saber? Eu não vou mais me envolver. Eu não vou mais. Porque quem está do outro lado já não está mais prendendo com correntes. Por quê? Porque não quer mais ajudar. Quem está do outro lado não está tentando mais contê-lo. Por quê? Porque está dizendo assim: ó, eu já tentei de tudo para ajudar ele, mas não tem jeito não. Para esse aí não tem jeito não. Então quando alguém do outro lado nem tenta de forma natural mais ajudar, é porque realmente já desistiu. Quem está do outro lado já havia desistido totalmente dele. Porque o texto vai dizer que tentaram prender com correntes, tentaram prender com grilhões, mas todas as vezes ele despedaçou as correntes e quebrou os grilhões. Tentaram, não tentam mais. Não tentam mais. Aí é quando ninguém mais quer ajudar, é quando ninguém mais tenta, que Jesus diz: agora eu vou lá fazer. É quando todo mundo olhou e disse assim: não tem mais jeito. Aí Jesus olhou e disse: eu vou lá fazer agora. Deixa eu falar uma coisa para você. Talvez você tenha desistido de alguém, mas Jesus vai te surpreender colocando esse alguém aqui dentro. Você vai olhar e vai dizer: ué, quando eu parei de orar, é que a pessoa se converteu? Jesus vai dizer: quando você desistiu, eu provei para você que eu nunca desisti. Jesus foi por quê? Porque ouviu um grito de socorro. O homem pediu socorro, com o coração pedia. Mas a Bíblia não mostra no texto esse homem pedindo ajuda, dizendo: Jesus, vem aqui me ajudar. E Jesus precisa do som da nossa boca para saber que a gente precisa de ajuda dele? Quantas vezes você chorou porque não teve nem força para orar? Quantas vezes você gemeu? Quantas vezes você disse assim: eu não tenho nem forças mais para orar, e você acha que ele não ouviu o teu coração? Você acha que ele não ouviu o teu gemido? Você acha que ele não viu tua lágrima e não a interpretou como um clamor? Quem está do outro lado, eu não estou dizendo que está pedindo para que Jesus venha, mas quem está do outro lado, de alguma maneira, com um gemido, com um grito de socorro, com uma dor no coração, está ecoando um som no mundo espiritual, que chega lá em Cafarnaum. Jesus ouve aquilo que você nem diz. Jesus ouve o que você não tem força para falar. Jesus ouve o que o teu coração emite. Por isso que mesmo quando você parou de orar, desistiu da própria vida, Jesus foi olhar e te socorreu. Por quê? Porque a sua boca não falava, mas o seu coração ainda sentia. Aí Jesus chega do outro lado, que é Gadara, liberta o homem da legião de demônios que havia nele, né? O homem está liberto agora. Quando todo mundo da cidade olhava e dizia: não tem mais jeito, Jesus chegou e disse: tem jeito. Aí Jesus volta. E quando Jesus volta, sabe aquela multidão que tinha ido para casa descansar? Estava na praia esperando ele. É estranho, porque a multidão só foi para casa dormir e voltou. Porque quando Jesus despede a multidão, já era noite. A tempestade alcançou o barco no meio do mar, na madrugada. Jesus chega do outro lado pela manhã, expulsa o demônio e volta. Quando Jesus volta, é a manhã de um novo dia, e a multidão já estava lá. A multidão só dormiu e voltou. E vou dizer mais, eu creio que teve gente que nem conseguiu dormir. Por quê? Porque depois do que Jesus faz, a gente fica processando algumas coisas. Eu não merecia, mas Ele fez. Eu não acreditava, mas Ele fez. Eu não tinha nada, mas Ele me deu. Ninguém acreditava em mim, mas Ele chegou e acredita. Quando eu pensei em me matar, eu ouvi a palavra dEle. Eu creio que teve gente que naquela noite nem dormiu. Voltou pela manhã. Aí está lá a multidão já aguardando o retorno dEle. A multidão estava esperando Jesus voltar. Do outro lado,
os donos dos porcos que morreram, porque os demônios entraram nos porcos e caíram no precipício, os donos dos porcos do outro lado disseram assim: ó, vai embora. Jesus não forçou a barra para ficar. Do lado de cá tem gente dizendo: vem logo. Aí Jesus chega para estar com eles, porque Jesus está com aquele que ama a sua presença. Jesus vem e fica. Aí quando Jesus vem, já tem uma multidão esperando por ele. Aí chega aquele homem aqui da história. Vem um príncipe da sinagoga, por nome Jairo. Essa palavra é muito simples, não é? Mas ela é carregada de tanto significado para a gente, se a gente parar para pensar, prestar atenção. Porque quando Jairo vem, eu estou no capítulo 5, quando Jairo vem e se prostra. No capítulo 3, os líderes da sinagoga queriam matar Jesus. Jairo é líder de sinagoga. Eu vou dizer de novo, ali atrás, bem pouco tempo atrás, os líderes da sinagoga queriam matar Jesus. Jairo é líder de sinagoga, é príncipe de uma delas. E agora esse Jairo que estava no grupo, que ali atrás queria matar Jesus, ele vê que Jesus chegou, corre até Jesus e se lança aos pés de Jesus. Então presta atenção, não se preocupe, a opinião das pessoas a teu respeito vai começar a mudar. A opinião das pessoas da tua família vai começar a mudar, sabe? A opinião das pessoas que até hoje apontaram o dedo para você, falaram mal de você, quiseram te machucar com palavras, tentaram te matar com aquela fofoca. A opinião dessas pessoas a seu respeito já já vai mudar. Aí ele vem agora, se lança aos pés. Você consegue entender por que ele conseguiu chegar aos pés de Jesus, né? Porque se ele chega, já tem uma multidão, como é que ele consegue chegar até Jesus, se já tem uma multidão com Jesus? É porque quando ele chegou, as pessoas, sabendo que lá atrás os líderes de sinagoga queriam matar Jesus, já foram abrindo o caminho, tipo assim: opa, vai ter briga, vai ter confusão, chegou aí um líder de sinagoga para pegar ele, chegou aí, ó, vai abrindo o caminho. As pessoas gostam de ver confusão, mas aqueles que ficam olhando para a tua vida para ver confusão, vão ter que assistir a milagre. Aqueles que estão olhando para a tua casa para esperar uma confusão lá dentro, sabe, uma briga lá dentro, aqueles que estão esperando o pau quebrar na tua vida, vão ter que ficar para assistir o milagre que o Senhor vai fazer. Eles abrem o caminho, Jairo chega até Jesus, e Jairo faz na beira da praia aquilo que tem crente que não faz nem dentro da igreja. O que? Se prostra e adora. Jairo não teve vergonha. Mas peraí, vamos lá. Jairo é um príncipe de sinagoga. Era na mão de Jairo que ficava a chave da câmara dos pergaminhos, porque dentro de uma sinagoga tem a câmara dos pergaminhos. Se o príncipe da sinagoga não estiver no culto, nem pode ter culto, porque só ele que pode abrir o lugar onde estão os textos sagrados. Jairo não é qualquer um. Na sua religião ele é um dos cabeças. E esse homem que tem um título, esse homem que tem status, esse homem que tem uma imagem, esse homem que tem que manter uma postura devido ao cargo que tem, a função que exerce, naquele momento ele não se preocupa com cargo, com título, com crachá, ele não se preocupa com o que vão falar dele, ele simplesmente vem, se prostra aos pés de Jesus, adora a Jesus e pede socorro a Jesus. E há uma razão para isso. Ele abre a boca e vai dizer assim para Jesus: ó, minha filha está em casa moribunda, rogo-te que venha, imponha as mãos sobre ela, para que ela viva. Esse minha filha nesse texto aqui me chama a atenção nessa manhã, porque ele tem um cargo, mas o minha filha é mais forte. Ele tem dinheiro, ele tem fama, ele tem os olhares das pessoas sobre ele, mas esse minha filha é o que é forte aqui no texto. Entre o status e o minha filha, ele fica com a filha. Entre o dinheiro e a filha, ele prefere a filha.
Entre o título e a filha, ele prefere a filha. Entre o se manter por cima e a filha, ele prefere a filha. O que é isso? Esse texto bíblico revela o amor de um pai, revela o amor de um homem por uma filha que nesse momento se torna tudo para ele, mais importante do que quem ele é. Você consegue entender que o amor que ele tem pela filha se sobrepõe a quem ele é? Porque para ele agora pouco importa quem ele é. O que importa é o que ele sente pela filha e quem Jesus é. Porque ele vai até Jesus, alguém que está acostumado a ser bajulado, ele vai até Jesus, se lança aos pés e adora. A filha dele, para ele, é mais importante do que o poder que ele tem. É mais importante do que o dinheiro, é mais importante do que a roupa que ele veste. É mais importante do que tudo aquilo que ele construiu ao longo da vida. Por quê? Porque coisas, quando a gente perde, a gente pode conquistar de novo, gente. Mas e uma vida? E uma filha? Vai fazer como? Se morre. Eu sei que tem gente aqui que carrega essa dor. A dor da perda, da separação. Perdeu alguém que amava muito, que ama muito. Como é que repara uma dor dessa? E é impressionante como a gente só para pensar na brevidade da vida quando a gente imagina como seria a desgraça da nossa sem alguém que a gente ama. A gente só pensa no quanto o outro é importante quando a gente está sob a ameaça de perdê-lo. Se estivesse tudo bem com a filha de Jairo, Jairo colocaria o cargo dele em risco? Nunca. Nunca. Se a filha de Jairo estivesse apenas dando um trabalhozinho dentro de casa, ele colocaria a vida inteira dele em risco, o título dele, o cargo dele, porque a filha dele estava dando um pouquinho de trabalho em casa? Não. Mas como o problema é morte, ele diz, nada mais faz sentido. Nada mais faz sentido. A dor dele, pelo medo de perder a filha, é maior do que perder o título, do que perder dinheiro, do que perder a fama, do que perder as honras que ele recebia dos homens. Para ele, mais importante agora é a filha. Por amar aquela filha, ele decide vencer a oposição social. Como assim? Ele não está se importando com o que vão falar dele. E eu estou pregando para uma geração que se importa muito com aquilo que falam. Você se importa demais com o que falam de você. Jairo, por amor à filha dele, ele não se preocupou com o que iam falar dele. E essa preocupação que você tem com o que vão falar de você, pode ser que esteja te impedindo de lutar pela restauração do teu casamento. De repente a pessoa errou. Você ama a pessoa, você ama a tua família, mas o que está pesando mais para você é o que vão falar se você perdoar. O que vão dizer? Você ama teu filho, você ama a tua filha, mas o que vão falar se você aceitar de volta em casa, se você abraçar, se você beijar? Apóstolo, meu filho agora botou na cabeça que gosta de pessoas do mesmo sexo, e eu não posso aceitar uma coisa dessa. Foi por isso que lá em casa não dá para ficar. Na sua casa não dá para ficar por causa de você, ou porque você está preocupado com aquilo que vão dizer? Seja sincero, irmão. É a aparência que você está zelando,
Ou realmente é um problema aqui dentro de você? Ou você tem que fazer alguma coisa para todo mundo saber que você tem cunhão, que você é homem, que você é macho? Então se você não fizer nada, que absurdo, o que as pessoas vão dizer? Quem sabe a sua esposa falhou, você ama, você quer a tua família de volta, você quer restaurar, mas o que vão dizer? O que vão falar? Será que a gente ama mais essas pessoas, ou a gente ama simplesmente a nossa imagem? Poxa, que mensagem é essa? Irmão, é culto de Santa Ceia, aguenta aí, né? É a última do ano. Será que a gente não está amando demais a nossa imagem, não? A ponto de estarmos preocupados de forma exacerbada com aquilo que falam de nós? Deixa eu te dizer uma coisa para você deixar de ser infeliz. Sempre vão falar de você. Você fazendo o que eles querem ou não, essa raça sempre vai falar de você. Por quê? Porque eles são isso. Eles são isso. Eles vão falar. Se você abraçar ou não, eles vão falar. Se você aceitar o seu marido de volta ou não, eles vão falar de você do mesmo jeito. Se você perdoar a tua esposa ou não, vão falar do mesmo jeito. Se você abraçar aquele filho para ajudá-lo ou não, vão falar do mesmo jeito. Está na hora da gente valorizar mais o que a gente ama do que a opinião de pessoas. Está na hora da gente lutar por aquilo que de fato é importante para nós. Está na hora da gente pagar o preço por aquilo que a gente ama, independente dos rótulos que vão dar para a gente. Burro, bobo, é uma boba de aceitar de volta. Como é que pode aceitar uma coisa dessa? A vida é sua, a casa é sua, a família é sua. Olha Jairo que está fazendo. Jairo não está nem aí porque estão falando. Ele está lutando por alguém que ele ama. Ele ama essa filha. Então ele está sendo sincero com aquilo que ele sente. E tem momentos na nossa geração aqui, irmãos, que a gente não é sincero nem com a gente mesmo. A gente passa a não ser sincero com a gente mesmo para agradar os de fora. A gente acaba levando uma vida que não é a vida que a gente está gostando de viver, só para alguém não falar alguma coisa. Chega disso. A vida é sua. Para de colocar a tua vida na vitrine e ficar pedindo opinião, ficar trocando a roupa do manequim para se adequar a cada um que passa em frente. Para com isso, que cada hora você está de um jeito só para agradar quem olha, só para agradar quem dá opinião. Chega. Eu amo a minha filha, eu já fiz de tudo para tentar resolver, mas agora eu fiquei sabendo que esse Jesus tem poder. Tem gente que está em casa, que ama a Jesus, ama ouvir as palavras do culto, mas não vem para dentro de uma igreja. Por quê? Porque a família baixa um tamborzinho, porque quem sabe a família se prostra diante de algumas imagens. O que vão dizer se a pessoa entrar numa igreja evangélica? O que vão dizer se eu for na igreja dos crentes? Aí você vai ficar em casa chorando todo culto, mas vivendo uma vida que é moldada pela opinião dessa raça. É a tua vida que está em jogo. É a último domingo de Santa Ceia desse ano. E você, quem sabe, acompanhou todas até aqui, do outro lado, à distância, com medo de se aproximar. Jairo não teve medo. Jairo colocou o coração dele nesse negócio. Eu amo a minha filha. Era como se Jairo estivesse dizendo o seguinte: olha, eu abro mão do que for por aquilo que eu amo.
Eu abro mão do que for por aquilo que eu amo. Eu abro mão dos meus achismos, eu abro mão da opinião das pessoas, eu simplesmente abro mão, mas eu vou correr atrás daquilo que eu amo. Sabe o que está faltando para o meu povo então? Pergunta aí, Leni, o que? Amar mais. Apóstolo, mas eu quero. O quanto que você quer é que vai definir o que você vai fazer. O quanto você quer é o que define o que você vai fazer. Se Jairo amasse menos, ele teria ficado em casa e teria mandado um empregado. Se ele amasse menos. Mas como ele amava muito, ele fez muito. Como ele amava muito, não teve limites. Ele é conhecido ali, mas ele tá nem aí, quem está aí somos nós. Ele estava nem aí. Ele vai, se lança aos pés de Jesus, ele é sincero com Jesus. A minha filha está em casa, moribunda. Eu rogo-te que venhas, coloque as mãos sobre ela, para que ela viva. Ele é príncipe de sinagoga, conhecia as escrituras. Sabe, um religiosão, é um religiosão, mas ele chega perto de Jesus, não para debater religião, ele não vai perto de Jesus para levar o conhecimento teológico dele, ele vai perto de Jesus para levar um pedido de socorro. Deixa eu falar com os teólogos de plantão, os donos da Bíblia, aqueles que acham que conhecem tudo, que ficam assistindo a live aí, para pegar algum erro nosso. Você acha dono da Bíblia, mas olha a vida que leva. É o religiosão. É culto de Santa Ceia, aquela ali vai cear, aquele outro vai cear, fulano pode cear. Cala a sua boca. Que isso, apóstolo? Gostou não? Se não gostou, está estranho. Por que será? Sinal que estava fazendo isso. Mas fulano não pode cear, aquele lá não pode cear. Pega todo o seu conhecimento teológico, deixa de lado, e vai para os pés de Jesus nessa manhã. Eu ia falar outra coisa, mas eu ia falar engole, mas é melhor não. Porque Jairo é um religioso, mas ele não vai até Jesus dizer, não, porque está escrito, porque assim, porque no texto tal, do versículo tal, porque assim, porque até hoje eu aprendi que é assim, porque na minha cabeça tem que ser assim. Pega o que está na tua cabeça, joga lá e puxa a descarga. Por quê? Porque o que adianta conhecimento teológico com família morrendo em casa? O que adianta conhecimento teológico com filho desviado? O que adianta conhecimento teológico com casamento desestruturado? O que adianta conhecimento teológico com vontade de morrer no coração? Adianta o que conhecer tanto a Bíblia e não viver o que está dentro dela? Não adianta nada. Jairo deixa conhecimento teológico, deixa status, deixa opinião dos outros. Ele simplesmente faz o que precisa ser feito. E vou dizer uma coisa: o que Jairo fez, qualquer um de nós consegue fazer. A gente não tem o dinheiro que Jairo tinha, a gente não tem o título que Jairo tinha, a gente não tem o status que Jairo tinha, a fama que Jairo tinha, a gente não tem a autoridade que Jairo tinha. Mas qualquer um que está nessa igreja nessa manhã, também quem está em casa, consegue fazer o que Jairo fez. Qualquer um pode fazer o que ele fez. Só que eu reconheço que para Jairo era mais difícil. Por quê? Porque Jairo estava muito em cima, ele teve que descer bastante. Ei, eu vou falar, Débora, pode? O camarada que está em cima não teve dificuldade de descer. Tem gente que está embaixo, finge que está em cima e não desce. A minha geração é muito doida. Come o pão que o diabo amassou dentro de casa e quer contar para todo mundo que está feliz, que é a crentuda, que está tudo muito bem. A minha geração é muito doida. Orleans, a minha geração é muito maluca.
A minha geração posta a foto no Instagram, depois está quebrando quase o celular na cara do outro dentro de casa. Mas o importante é que a foto está bonita e vai receber curtida. A minha geração é muito doida. É muito doida. E essa mesma geração que vem para o culto, que levanta as mãos e diz: Jesus me abençoa. Ei, Jesus viu. Será que dá para você entender que Jesus viu e ouviu tudo? Poxa, o que eu faço então? Faz o que Jairo fez nessa manhã. Como? Vai para os pés dele, se humilha e pede socorro. Deixa as suas afirmações de lado e só pede ajuda a ele. Esquece do que você representa para pessoas que pensam que você é isso aí, essa imagem que você decidiu sustentar, e vai para os pés dele e pede ajuda a ele. Ele se lança aos pés de Jesus na rua, na frente de todo mundo que o conhecia. Por quê? Porque ele ama a filha. Então o que está faltando para a gente? Amar mais? O que está faltando para a gente fazer o que Jairo fez? Amar mais aquilo que a gente está querendo? Amar mais a família? Amar mais aquele sonho? Amar mais aquilo que a gente precisa e que já entendeu que só Ele que tem poder para fazer? Eu não sei qual é a sua menina, eu não sei qual é o seu milagre, mas será que não está faltando você amar mais isso a ponto de não medir mais esforços para ter aquilo que ama? Ele amou muito, gente. Que prova de amor que esse pai deu para essa filha, né? Ele amou muito, não se preocupou com nada. Ele foi, pediu a Jesus, e na mesma hora Jesus disse: vamos. Por quê? Porque uma atitude dessa jamais vai deixar Jesus parado. Uma atitude dessa jamais vai deixar Jesus sem fazer nada. Está pegando? Após Jesus não fez ainda lá em casa. Uma atitude dessa não deixa Jesus sem fazer nada. Uma atitude dessa faz Jesus caminhar na direção. Uma atitude dessa faz Jesus estender a mão. Apóstolo, mas lá em casa não aconteceu ainda. Será que não está faltando uma atitude dessa? Que tinha uma multidão lá, e Jesus não disse para ninguém da multidão: vão lá na tua casa hoje. A multidão já estava, e Jesus não foi na casa deles. Aí chega Jairo depois, e na casa de Jairo Jesus vai. Deixa eu falar para os crentes que já são crentes há 50 anos. Você sabia que tem gente que está chegando agora e já está provando de milagre? É porque talvez está fazendo o que você não fez nos seus 30 anos de igreja, 10 anos de igreja, que bate no peito e fala: eu já li a Bíblia 20 vezes. Satanás já leu quantas? Jairo chega, pede, Jesus se levanta e vai. Vamos. Aí no caminho a mulher toca em Jesus, Jairo para, Jesus para, libera a mulher, e Jairo agora está esperando. Por quê? Porque quem ama o que quer tem que ter humildade para esperar. Vamos lá. Quem ama o que quer tem que ter atitude de fazer algo a mais por aquilo que se ama. Quem ama o que quer tem que ter humildade para esperar. Aí chegam dois da casa de Jairo e diz assim: não incomode mais o mestre, porque a tua filha morreu. Não incomode mais o mestre, porque a tua filha morreu. Jairo ficou quietinho. Aí Jesus olhou para ele e disse assim: não temas, crê somente. Por quê? Porque tem hora que vai aparecer gente assim, gente que vai dizer para você que não vai ter jeito, gente que vai dizer para você que é melhor você desistir, que é melhor você abrir mão disso, porque para você não se frustrar ainda mais, que não vai dar certo. Gente para dizer para você: olha, se eu fosse você, eu não ficava mais pensando nisso, não vai ter jeito. Eu faço o que, apóstolo? Não debata com eles, não discuta com eles, só segue no caminho que você está com Jesus. Só segue no caminho que você está com Jesus, que Jesus olhou para o lado, e diante da palavra morreu que veio, Jesus olhou para o lado e disse: não temas. De lá para cá veio, morreu. Aí Jesus olha e diz: não temas. A gente costuma dizer que isso não tem jeito para a morte, então não tem jeito. Mas Jesus olha para o lado e diz: não
temas. Quem anda com Jesus, para esse sempre vai ter um jeito. Não temas. Então vamos lá. Jairo venceu a palavra negativa na hora. Como? Eu só venço a palavra negativa me colocando ao alcance da palavra de Jesus. Ainda bem que você veio para o culto, porque a palavra que você ouve aqui vence as palavras negativas que você ouviu lá fora. As palavras de vida que você abre o teu coração para receber aqui vencem toda a palavra de morte que você escuta lá fora. Aleluia. Jairo venceu a palavra negativa, abrindo o coração para a palavra de vida. Jesus olhou para ele e disse assim: crê somente. Ei, semeando amor, que está aqui nessa manhã, está difícil? Creia. Está pesado? Creia. Está doendo? Creia. Mas é impossível? Creia. Jesus chega na casa de Jairo, bota todo mundo para fora, estou terminando, bota todo mundo para fora, entra no quarto onde está o corpo da menina. Jesus leva para dentro do quarto Pedro, Tiago e João, o pai da menina e a mãe da menina. Jesus só levou para o ambiente da dor. Jesus só levou para o ambiente da dor quem estava preparado para assistir milagre. Para de colocar todo mundo para dentro da tua vida, gente que nunca está preparado para nada. Para de querer fazer média com pessoas, colocando pessoas que não deveriam estar dentro. Deixa fora, pode atrapalhar o milagre. Jesus chegou para ressuscitar a menina, mas não ressuscitou enquanto quem tinha que sair não saiu. Primeiro tiveram que sair. Jesus chegou e não foi ressuscitando. Jesus só ressuscitou depois que quem tinha que sair, saiu. Quem que tem que sair, hein? Que é isso, apóstolo? Natal está vindo aí. Para! Quem é que precisa sair para o milagre entrar? Vamos lá. Quando Jesus chegou, quem estava dentro saiu. Quando quem estava dentro saiu, Jesus entrou. Quando Jesus entrou, a morte saiu. Jesus entrou, depois que quem estava dentro saiu. E quando Jesus entrou, a morte saiu. Então quem estava lá dentro não estava conseguindo fazer o mal sair. Mas quando eles saíram para Jesus entrar, a morte saiu. Irmão, está precisando alguns sair da tua vida para Jesus entrar e fazer sair aquilo que você precisa que saia. Quem está comigo para dar glória a Deus? Jesus segurou na mão da menina e disse: Talita cumi, menina, levanta-te. Menina, levanta. A menina levantou. Jesus entregou a menina aos pais e disse assim: dê a ela de comer. Por quê? Porque o milagre Jesus vai fazer, mas quem vai manter esse milagre de pé é você. Jesus vai restaurar teu casamento e você vai manter ele de pé. Jesus vai trazer teu filho de volta e você vai manter esse relacionamento de pé. Jesus vai fazer, mas você vai ter que fazer o que não fazia antes. Por quê? Porque essa menina morreu, por quê? Eu vou fechar a Bíblia, senão eu não vou parar, né? Vamos lá. A menina morre. Se morreu é porque adoeceu. Adoeceu por quê? Não sei. Mas quando Jesus ressuscita, Jesus faz questão de entregar ela para o Pai e dizer assim: cuida dela. Opa! Você não percebeu que tem uma deixa de Jesus ali, não? Ela ressuscita, Jesus entrega para o Pai e diz assim: dê a ela de comer, cuida dela. Que Jesus está dizendo o seguinte: faz agora o que você não fazia antes. Está entendendo? Tem coisa que acaba porque a gente não cuida. Eu vou repetir: tem coisa que acaba é porque a gente não cuida. Aí a gente não cuida e depois fica reclamando que acabou. Apóstolo, isso aconteceu comigo. Pede a Jesus para ressuscitar e diga a Ele que a partir de agora você vai cuidar. Peça a Jesus para trazer de volta e diz: Senhor, se o Senhor trouxer de volta eu vou cuidar. Se o Senhor trouxer de volta eu vou fazer a minha parte. Eu reconheço que eu não estava fazendo, mas a partir de agora eu vou fazer. Hein? O quê?
Os naturais não vão entender nada, mas eu senti alguém tocando em mim aqui no altar agora. Exatamente agora. Aleluia. Fique em pé, porque Ele está na casa, fica. Aleluia. Cuida. Jesus vai dar nova chance para alguns aqui. Cuida agora, tá? Cuida desse filho. Jesus vai trazer ele de volta para o teu abraço. Cuida dele. Jesus vai fazer ele voltar a falar com você. Cuida dele agora. Jesus vai trazer aquele amigo de volta. Cuida para a amizade não acabar. Jesus vai trazer a tua saúde de volta. Vai te curar. Cuida de você. Se cuida. Que você vivia uma vida louca. Tem gente que vivia uma vida louca, doida, comendo carne de porco com jaca de madrugada. E de manhã, ao invés de tomar água, tomava 2 copos de Coca-Cola. Aí perdeu a saúde. Aí Jesus está dizendo: eu vou te curar, mas cuida de você. Isso é para mim também, tá? Por quê? Porque Jesus me curou do Covid, não curou? Então tem que me cuidar, né? Cuida.